de que 185 mil soldados assírios morreram. E eles tiveram que voltar envergonhados para sua terra. Então, seria uma excelente ocasião para compor esse salmo. Deus livrou o seu povo sem que eles tivessem que fazer nada. Ezequias orou a Deus e Deus proporcionou esse grande livramento. E uma outra situação foi quando Josafá, um rei igualmente temendo a Deus, teve a cidade cercada pelos moabitas, pelos amonitas. Novamente ele orou a Deus e Deus também proveu um livramento. Deus interviu e fez com que os inimigos se confundissem e eles se mataram uns aos outros. E novamente a cidade foi libertada com um grande livramento de Deus. Então foi em situações semelhantes a essa, alguma dessas ou algumas semelhantes a essa, que esse salmo foi composto. Então esse salmo é um hino é para ser cantado após esses livramentos, é um hino de vitória, é um hino de livramento, é um hino que demonstra a nossa plena confiança em Deus. E é para ser cantado todas as vezes que nos lembramos dessas coisas, dos grandes feitos que Deus fez para nós. Tanto no passado, quando Ele ajudou Israel, quanto agora, que Ele continua nos abençoando. Então, Deus está pronto, Ele é o nosso castelo forte. Ele está sempre atento para nos livrar, para nos libertar, todas as vezes que inimigos poderosos vêm contra nós. Então, esse salmo tem 3 pontos básicos. No primeiro, vai dos versos 1 a 3, ele diz quem Deus é e o que isso significa para nós. Depois, nos versos 4 a 7, ele menciona onde Deus mora, e onde Deus habita, e qual que é a importância disso para nós. E, finalmente, nos versos 8 a 11, ele diz o que Deus fez, e o que é que isso tem a ver com a gente. Então, no verso 1, Deus diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, Deus, o salmista, o compositor dessa música, compara Deus a um refúgio e a uma fortaleza. Fortalezas eram cidades, antigamente edificadas em lugares estratégicos, fortemente armadas, com muros praticamente intransponíveis. Eram muito difíceis de serem conquistadas. Então, ele está dizendo que assim como essa muralha, Deus é como uma fortaleza. Deus é um socorro bem presente no momento da angústia. Essas fortalezas eram os lugares onde os soldados, as pessoas que estavam em guerra, normalmente elas corriam para se esconder. E ali eles encontravam abrigo, encontravam refúgio, podiam ter momentos de paz e de descanso em meio às tribulações que estavam ocorrendo. Geralmente eles usavam fora da cidade, mas eles podiam sempre correr para dentro da cidade. E a cidade era murada, fortemente armada, protegida. Então, é a isso que o salmista compara a Deus. Deus é o nosso refúgio. É alguém para quem nós podemos correr, sempre que estivermos em dificuldades. Qualquer coisa que acontece para a gente, nós podemos buscar, correr a Deus, e Ele está lá. Ele está sempre pronto. Assim como uma cidade murada, como uma fortaleza, Deus é um socorro bem presente nas tribulações. É um socorro em qualquer época. A ajuda de Deus nunca falta. E Ele está sempre presente no meio do seu povo. Ele nunca falta, Ele nunca falha, Ele nunca nos abandona. Em Deus nós podemos encontrar refúgio e abrigo contra os inimigos que vêm contra nós. Como as pessoas que estavam dentro daquela cidade encontravam. Quando os inimigos vinham de fora, Deus guardava, Deus protegia. Então, se Deus é essa fortaleza, qual deve ser a nossa atitude? E a resposta está no verso 2 aqui, né? No verso 1 ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E no verso 2 ele vem, portanto. Portanto, é a consequência de sabermos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então ele diz, portanto, não temeremos. Não temer é a consequência de sabermos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se nós sabemos disso, se nós estamos convictos disso, então nós não precisamos ter medo. Então, não temer é a consequência de nós sabermos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso valia no passado e vale agora. Nós vivemos em épocas de grandes incertezas, de desinformação, que nos deixam geralmente, às vezes, com o coração abatido e desanimado. Mas Deus é o nosso refúgio. E assim como a cidade murada, protegida, nós podemos correr para o nosso Deus e ali encontrar abrigo,
repouso, descanso, e descansar o nosso coração, sabendo que Deus está no controle. Portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos. Sabemos que Deus está no controle e em meio a todas as coisas podemos buscar o auxílio em nosso Deus, porque Deus é o nosso castelo forte. Deus é o nosso castelo forte. Assim como Lutero compôs aquele hino, no meio das dificuldades, nós sabemos que Deus é o nosso castelo forte. E a história menciona que Lutero usou esse hino usou esse verso não só para compor o salmo, mas que ele meditava continuamente nesse salmo nos tempos da Reforma, quando ele foi duramente perseguido pelas pessoas que eram contra. Tinha príncipes e muita gente que era contra a Reforma. Então Lutero foi duramente castigado, perseguido. E ele sempre meditava, diz a história, que ele sempre meditava nesse salmo, quando ele estava passando por essas dificuldades, por essas provações, por essas perseguições. Então, esse primeiro texto diz que Deus é o nosso refúgio. E a consequência disso é que nós, portanto, não temeremos. Deus é o nosso refúgio, portanto, não temeremos. Agora, nos versos 4 a 7, ele se refere a Deus como Altíssimo. Opa, peraí, pulei um pedaço aqui. Isso tem mais. Ele se refere a Deus como o Altíssimo. E continuando, ele diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui ele está descrevendo as piores catástrofes climáticas que podiam ocorrer na época dele, na época que o Salmos foi escrito. Então, isso aqui eram grandes dificuldades para o povo daquela época. E para nós ainda é hoje, né? Catástrofes climáticas continuam sendo uma dificuldade muito grande para nós, como eram para o povo daquele tempo. E Deus diz que ainda que essas coisas nos aconteçam, portanto não temeremos, ainda que nós tenhamos todas essas dificuldades, todos esses transtornos climáticos, e não só climáticos, todas as dificuldades que nós temos na nossa época. Ainda que tudo isso aconteça, Deus continua sendo o nosso refúgio e, portanto, não temeremos. Então, continuando nos versos 4 a 7 agora, ele diz aonde Deus mora e o que é que isso tem a ver com a gente. Ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui ele se refere a Deus como Altíssimo, o Deus sublime, que está acima de tudo, que é maior do que todos. Portanto, ele tem o controle de tudo o que está acontecendo, de tudo que já aconteceu, o que está acontecendo e de tudo que vai acontecer. O controle absoluto, controle final, controle total. Mas, apesar de ser o Altíssimo, aqui diz que ele habita em Jerusalém, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele é um Deus Altíssimo, mas ele resolveu morar entre nós. Então, Deus habita no meio do seu povo, desde o Éden até os nossos dias. No Éden ele ia se encontrar com o pessoal que estava lá e agora ele vem se encontrar com a gente. Então, desde o Éden até os nossos dias, Deus habita no meio do seu povo. Então, o santuário das moradas do Altíssimo. E diz que de Deus corre um rio que nos alegra, que nos fortalece, que nos fortifica. É o rio da graça de Deus, o rio do favor de Deus. Esse rio que enche os nossos corações, que nos alegra, que nos enche de alegria e que dá confiança em Deus. Então, Deus está em Jerusalém. Deus, na época do Salmo aqui, Deus ficava no templo, né? Deus está em Jerusalém, Deus está no meio do seu povo. Deus é Altíssimo e resolveu habitar entre nós. Deus está sempre pronto a nos ouvir, a nos ajudar em meio às nossas privações. Então, o fato de Deus estar entre nós aqui que ele menciona, tem 3 consequências de Jerusalém. Ele diz que jamais será abalada, jamais será conquistada, jamais será destruída. Então, Deus está guardando, cuidando, protegendo cada um de nós. E ele diz desde a antemanhã, desde o comecinho, quando a gente ainda não acordou, Deus já está no controle, está nos guardando, está cuidando de cada um de nós. Então, Deus está no meio do seu povo.
Deus está nos guardando, Deus está nos cuidando. Assim como Jerusalém, nós também jamais seremos abalados, jamais seremos destruídos. Não significa que não seremos provados, que não teremos dificuldades, mas nós não seremos abalados, não seremos destruídos. Aqui ele diz que bramam as nações e os reinos se abalam, como bramaram lá o Senaqueribe, os Amonitas. Mas Deus nos enche de alegria. Os povos bramam, os povos clamam. E os governos cheios de arrogância pensam que têm toda a autoridade no céu, na terra, e se levantam contra a verdade, contra a justiça. Mas Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso. Quando eu dou umas enroladas, eu não tenho facilidade para falar em público, então de vez em quando eu dou umas enroladas. Espero que os irmãos me perdoem, mas espero estar passando a ideia que os salmistas tiveram quando compuseram esse salmo, quando Deus inspirou as pessoas a comporem esse salmo. Então, primeiro, Deus é o nome. Então, provavelmente o salmista tem em mente, que quando ele escreveu isso a Jerusalém, tem em mente a Jerusalém celestial, né? Deus habita no meio do seu povo, desde o Éden até os nossos dias. E do meio de Deus corre um rio, que alegra o seu povo, que alegra a sua morada, que alegra o seu povo. É o rio da graça, do favor de Deus, da sua misericórdia, que enche os nossos corações de alegria, que enche os nossos corações de confiança, em meio às dificuldades e provações pelas quais nós passamos. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sempre temos alguém a quem buscar e em quem podemos confiar. Então, esse fato ele dá 3 consequências aqui em Jerusalém. Ele diz que jamais será abalada, jamais será conquistada, jamais será destruída. Diz que ele nos ajudará desde a antemanhã. E que bramam as nações e reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se cala, a terra se dissolve, é o termo que ele usa, né? Os povos bramam, clamam, cheios de arrogância, né? Pensando que têm autoridade no céu e na terra. Eles levantam sua voz contra a verdade, contra a justiça e contra aquilo que é o certo. Mas Deus, tudo que é certo e tudo que está relacionado com Deus. Mas a voz de Deus é mais poderosa. A voz de Deus é mais forte que o grito dos poderosos, né? A voz de Deus acalma o nosso coração. Ela realiza a sua vontade na terra e destrói os seus inimigos. É isso que a voz de Deus faz. Faz em nós e no mundo em que habitamos. Então a voz de Deus, ela acalma o nosso coração. Ele faz ouvir a sua voz e ela acalma o nosso coração. A voz de Deus realiza a sua vontade e destrói os seus inimigos. Então por isso nós não temeremos. Nós não precisamos ficar temerosos. Não precisamos ter medo. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, diz que ele eleva a sua voz e a terra se derrete, né? Se dissolve. Então, se Deus falar duro, acabou. Basta. Aqui não diz nem que ele grita, né? Basta levantar a voz e a terra se dissolve. Então, o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio. Então, Deus tem o seu exército e ele dispõe de toda a sua criação para realizar a sua vontade. Se ele faz tudo isso, a quem nós temeremos, né? De quem nós vamos ter medo? O Deus de Jacó está conosco. Por que vamos ficar preocupados? Deus, o Altíssimo, fez a sua morada entre nós. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, que fez uma aliança em Cristo conosco, está nos guardando, está nos protegendo. Então, não há motivo para temor, para terror, para perplexidade, mas só lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio às dificuldades, às guerras, todos os problemas que a gente enfrenta, nós temos que lembrar que o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio, nos guardando, nos amparando e nos protegendo. Então, não há motivo para terror nem para perplexidade. Coisas que às vezes acontecem com a gente. A gente vê o desenrolar dos fatos, o que acontece à nossa volta, e às vezes nós ficamos preocupados, aterrorizados, perplexos, sem entender nada. Mas, mesmo que tudo isso seja verdade, a gente não precisa se desesperar. Não precisamos nos
preocupar com isso, porque o Deus de Jacó está conosco e Ele é o nosso refúgio. Esse salmo convida a Deus e fale: aquiete-se, descanse o seu coração, né? Fique em paz diante das dificuldades. Não entre em pânico. Não fique com medo, não perca a esperança e a tranquilidade, mas descanse em Deus. Não importa o que está acontecendo, o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio. Então, não precisamos nos assustar com as dificuldades do presente ou com as hostilidades, porque Deus diz que no fim Ele será exaltado entre as nações. A Ele pertence tudo. Então a gente não precisa, às vezes a gente fica preocupado, além de preocupado, fica quase que desesperado, né? Perde a confiança. Mas aqui Deus está dizendo que a gente que não precisa fazer isso. O Deus de Jacó está conosco. Enquanto nós confiarmos em Deus, Ele está nos guiando, Ele está nos guardando. Então a gente não precisamos entrar em pânico, não precisamos perder a esperança. Não precisamos nos assustar com as dificuldades do presente ou com hostilidades, porque Deus diz: eu serei exaltado entre as nações. E o Salmo termina com a mesma coisa que ele repete: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, não temeremos, não ficaremos preocupados, ou não ficaremos desesperados. Preocupados, às vezes a gente até fica, mas não há motivo para pânico, para desespero, porque o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio. E Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso a gente não precisa ficar apavorado, desesperado. Ele habita no nosso meio. E dele vem o rio da graça que enche os nossos corações. Então, o que é que Deus é tremendo? Ele espera que nós nos aquietemos e tomemos consciência de que Ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo. A gente não precisa ficar desesperado. Eventualmente, levemente preocupados, mas nunca desesperados, porque Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Então, esse salmo nos ensina que Deus habita no meio do seu povo. E o seu povo é a sua igreja, composta pelos crentes do Senhor Jesus Cristo. E por meio dele nós temos acesso e refúgio a essa fortaleza. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele está entre nós. Deus habita no meio do seu povo. Por isso nós não precisamos ficar desesperados, preocupados. Deus tem uma aliança com o seu povo, com a sua igreja. Ele nos guarda, Ele nos guia, nos dirige, nos protege. Então Deus é essa fortaleza. Ele é o refúgio, é um socorro bem presente para o seu povo. Nos momentos de angústia a gente percebe mais isso, mas em qualquer momento, Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio. Está sempre pronto para nos guardar, como diz o Salmo, desde antemanhã. A gente nem levantou ainda e Ele já está em pé, pronto para nos guardar, para nos dirigir, para nos proteger. Nós podemos levantar confiantes de que Deus já está do nosso lado. Quando a gente levanta, Ele já está pronto. A gente nem está tonto ainda para levantando, mas Deus já está pronto. Deus está sempre pronto. Ele nunca dorme. Tem um texto que diz que o guarda de Israel nunca dorme, nem cochila, não faz nada. Ele está sempre pronto, sempre disposto a nos ajudar e a nos proteger. Então nós temos que viver nessa confiança em Deus. Viver como cristãos comprometidos, como cidadãos exemplares, confiados somente em Cristo, que é onde nós encontramos o refúgio, o socorro e a confiança. Só em Cristo nós podemos encontrar essas coisas. Só dele nós podemos depender totalmente. Então, confiados em Cristo e no seu poder. Ele está nos guiando, está nos dirigindo, está nos protegendo. Desde a época que os salmistas escreveram esse salmo até os nossos dias. Em Deus nós podemos confiar. Dele nós podemos depender. Podemos colocar a nossa confiança totalmente nele, que nós nunca seremos desamparados. Ele nunca vai nos deixar na mão. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, não temeremos. Vamos em frente, confiando em Deus, sabendo que Ele está nos guiando, nos guardando, está dirigindo os nossos passos e nos protegendo. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.